do Senado Federal, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro. Ao tempo que saúdo o presidente do Congresso Nacional Argentino e a delegação argentina, eu venho a essa tribuna para falar do anúncio do PIB brasileiro no ano de 2019. O PIB brasileiro teve um crescimento de 1,1%, o que demonstra que não houve crescimento em relação ao crescimento da própria sociedade. Não houve crescimento econômico, não houve geração de empregos, não houve distribuição de renda na sociedade brasileira. Não houve crescimento, nem um voo de galinha, como se dizia, daqueles voos curtos da economia não sustentáveis. A economia brasileira está rastejando. E nós temos no Brasil 38 milhões de pessoas na informalidade, 12 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados. E nós andamos nas cidades brasileiras, nós vemos pessoas que voltaram a morar nas ruas, famílias, deputada Luiza Erundina, que voltaram a morar nas ruas, sem nenhuma assistência, à volta da fome no nosso país. Por que razão? A razão central é a política econômica, que não gera crescimento, não há investimento público, não há aumento da massa salarial. Pelo contrário, houve uma diminuição da massa salarial pela precarização do trabalho. Não há nenhum incentivo de crédito e a economia brasileira está a rastejar. Hoje, o presidente da República, diante do anúncio desta diminuição da expectativa de crescimento, diante dessa decepção, ele colocou um ator com uma faixa de presidente da República que foi conversar com a imprensa no Palácio do Planalto e distribuiu bananas para os jornalistas. Seria cômico se não fosse trágico, porque o sofrimento da população brasileira é uma tragédia para a população brasileira. O que esse presidente da República está a fazer é tirar sarro do povo brasileiro, é gozar da cara do povo brasileiro sofrido, que esperava um governo que atendesse às suas próprias promessas que fez a sociedade brasileira. E é por isso que nos dias 8, 14 e 18 de março, o povo brasileiro estará nas ruas desse país para derrotar essa política econômica e esse governo que estão levando ao empobrecimento da população brasileira, ao abandono da população brasileira e, ao mesmo tempo, ao invés de se colocar diante da população brasileira com sentido de emergência, com sentido de adoção de políticas urgentes para resolver os problemas do povo, ele faz colocar um comediante vestido de presidente, com a faixa de presidente, a distribuir bananas para o povo brasileiro. Na verdade, ele está dando uma banana para a população brasileira que precisa de um governo sério, que não é o caso do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Por isso, as ruas do povo brasileiro. Deixa eu fazer